Está se aproximando o dia da volta do Senhor. Jesus Cristo prometeu que um dia ia voltar. Tudo está se cumprindo conforme o que Jesus falou. Guerra e fome, terremoto, os sinais estão mostrando as profecias que Jesus falou. Vão chorar e gritar de tristeza, angústia e dor. Todos aqueles que zombaram dos servos do Senhor vão chorar e gritar de tristeza, angústia e dor. É isso aí, você que chegou agora, paz seja contigo e paz seja convosco, você aí família. É o irmão Alex que tem esse costume, né? Tô aprendendo aqui com ele. Então, nós vamos falar nesse momento, irmão Alex. E o tema qual é? Porque tenho que cuidar do meu corpo. Por que será, né, pastor Medeiros? Porque tenho que cuidar do meu corpo. Vamos ver, irmão Alex. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 23. Amém. Convido você aí de casa a acompanhar também aí na sua Bíblia também, juntamente conosco. Verso 16 a 23. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo. Então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Portanto, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Porquanto nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo o que existe é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus, ministros de Deus. Paulo falou tudo aí, né? Tudo pertence a Deus, seja Cristo, seja qualquer tipo de homem que habita na terra. Então não adianta a pessoa querer se exaltar ou se gloriar, achar que é mais sábio do que o outro. Isso não vai adiantar nada. Você pode até achar que é, né? Mas diante de Deus ninguém é maior do que ninguém, ou melhor, ou mais bonito, ou mais feio. O que é bonito para Deus, o que é lindo para Deus é o homem obediente, a mulher obediente a Deus. E no futuro todos nós voltaremos a ser perfeito por completo, tanto no corpo como na vida espiritual. E hoje estamos batalhando pela vida espiritual. E aqui é bem claro quando ele diz que nós, ele diz: não sabeis vós, né, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Louvado seja Deus. Então, veja Paulo, a forma que ele se expressa, né, sobre a palavra de Deus. Temos que entender que nós não pertencemos a nós mesmos. A partir que uma mulher
se decide servir ao Senhor, nós já não pertencemos mais a nós. Já não pertencemos fazer a nossa própria vontade, porque Deus é o dono de tudo. Mas Ele criou tudo. Como disse aqui Paulo, tudo pertence a Ele. A vida, a morte, futuro, presente, né? Paulo, Cefas, seja o homem que for, né? E Cristo também pertence a Deus. Foi Deus que fez, né? Foi Deus que criou. Então, o que Paulo quis dizer? Para que ninguém venha se gloriar, né? Em gloriar nos homens ou se gloriar em si mesmo. Temos que entender que Deus criou tudo, mas Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Ele deixou para que o homem pudesse escolher, para que a mulher pudesse escolher, né? Porque Deus poderia fazer que todos servissem a Ele? Poderia sim. Mas Ele não quer obrigar você a servir a Ele. Ele não quer me obrigar a servir a Ele. Ele quer que nós sirva a Ele de coração, por amor, né? Entender o que Deus fez por nós ali, enviando o seu Filho ao mundo, como ele disse, que Deus amou esse mundo de tal maneira. Veja bem, é um versículo muito conhecido, mas muito falado. Nós temos que falar porque o amor de Deus é infinito, é incomparável, né? Como diz ali, primeiro carta de Evangelho de João, capítulo 3:16, é um versículo que a maioria das pessoas cita. Eu creio que todas as pessoas citam esse versículo, as pessoas que conhecem, né, as escrituras sagradas, mas não querem obedecer a Deus, né? Ver a prova que Deus fez, né? Enviando ali o seu Filho a esse mundo pecaminoso, esse mundo cheio de maldade, cheio de violência. Os homens matam uns aos outros por nada, né? As mulheres traem os maridos por nada, os homens a mesma coisa. Tá um absurdo, né? Coisa feia. Então, mas vamos para a palavra. Mas é isso mesmo, a palavra nós estamos estudando aqui para que nós não venhamos perder esse direito. Deus já deu o direito de escolha. Deus já deu o direito de escolha. Jesus também falou desse direito de escolha, que o caminho é estreito e apertado, e são poucos que acertam por ele. Mateus 7, versículo 13 e 14, que esse caminho é estreito e apertado, tá? E são poucas pessoas que acertam por ele. As pessoas gostam mais de multidão, né? As pessoas gostam de ir pelos lugares mais fáceis, as estradas largas, mas os caminhos estreitos, espinhosos, cheios de veredas, cheios de dificuldade, não querem, né? Porque aceitar Jesus é negar a si mesmo. Jesus deixou bem claro que aquele que quer seguir a ele tem que negar a si mesmo. E é um trabalho medonho, né? A gente negar a si mesmo. É uma luta todos os dias. Negar a si mesmo é se submeter, né, à vontade de Deus, não a sua, não a minha. Eu não tenho que fazer a minha vontade para depois dizer: Senhor, agora me aceite. Não é isso, não. Jesus deixou bem claro: Senhor, deixa eu enterrar ali meu pai. Não. Jesus deixou bem claro que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Irmão Alex, tem pergunta? Amém, pastor Medeiros. Sim. Irmão Alex, tem algum versículo que fala a respeito que nós devemos ter cuidado com o corpo, e de que tipo de versículo esse que começa, né, fala, e que fala em outros versículos também, mas diferenciado, né? Diferenciado é a mesma coisa, fala também de glutão. Vamos ver Provérbios, né? Provérbios 23, né? Provérbios 23, versículo 1 e 2. Amém. Diz assim: quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. Meu irmão Alex, e você que está aí, o que é que você acha, né? Em outras traduções, glutão, né? Você pode ver. Tem aqui também. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para que se te pôs adiante,
e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou se és homem comedor, né? Então, existe muitas pessoas, né, que não se satisfaz com pouca coisa, né? Ele já está com o estômago deslatado, né? Já está grande demais, e ele comer pouca coisa não vai satisfazer. Então, só fica satisfeito se tiver cheio, fazer como o ditado popular, cheio até a tampa, né? Sem dar mais nem para fechar. Já fica perto de próximo vomitar, né? Já fica cheio até a garganta. Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra já é advertida, né? Se você for convidado a alguém, seja em qualquer lugar, seja na casa do irmão, seja na casa da irmã, tá? Aqui dá um exemplo, um governador, mas aqui nós pode tirar, por exemplo, a todos os lugares que nós andar, tá certo, irmão? Seja na casa de amigo, seja na casa de parente, seja na casa do seu amigo, seja na casa de pai e mãe, quando você sai, depois que sai de casa, ou seja onde você estiver. A partir que você aceita Jesus Cristo, você tem que se reeducar, você tem que aprender a ser educado, porque as pessoas já falam mal de nós, né, por ser cristão. E cristão desmantelado, aí é que fala mesmo, Alex, é que fala. É um cristão desmantelado que não tem educação para comer, não tem respeito, né? Quando chega na casa de alguém, do irmão, seja pobre, seja rico. Então nós temos que aprender. Eu aprendi muito já, irmão Alex, depois que... Pastor Mendes, é tão feio, né? Assim, né? Cada um, né, Pastor Mendes? Mas nós, como servos de Deus, temos que ter a certa educação, né, Pastor Mendes? Pronto, e a gente tem que se educar começando em casa, irmão Alex. Exatamente. Começando em casa. Se você não é educado em casa, você também não vai ser educado em outros lugares, tá? Principalmente você sendo convidado por um amigo, sendo convidado por um parente, ou na casa do irmão que você costuma ir. Então, graças a Deus, eu tenho aprendido muito, né? Pela palavra de Deus. Deus tem me ensinado muito. E também, irmão Alex, pelas correções que eu já levei, né? As críticas também, né? As piadas, né? As piadas em forma de crítica, né? As críticas em forma de piada. Então nós só não aprende se não quiser. Então a gente tem que se educar primeiro em casa, né? Porque a pessoa, quando vê a gente gordinho assim, moleque, pensa que a gente come muito. Será? É verdade. A gente já come mais e é magrinho. E aí quando vê um magrinho assim, pensa que não come, que não come nada, né? É o que come mais, né? Você se engana, viu? O gordinho não come, às vezes é porque a genética, o metabolismo é lento, principalmente quando a pessoa chega aos 54 anos, como eu estou hoje, e sempre tive o metabolismo lento, né? Para dificultoso. Mesmo trabalhando, mesmo fazendo esforço, exercício, se eu for comer, moleques, o bucho cresce cada vez mais. O bucho cresce. E esse irmão Alex aqui pode dar como 2 tanto que eu. Que e o homem é bem magrinho, viu? O homem graças a Deus. Não exagera. Né? Agora estou me reeducando de novo, irmão Alex. Amém, pastor. Porque após a operação, diz aqui para vocês, após a operação, engordei mais 7 quilos. Eu inventei de fazer bolo, irmão Alex. Né, pessoal? Inventei de fazer bolo, aí eu era o primeiro a provar o bolo, né, pastor? Provar o bolo, se estava bom para poder fazer a propaganda, né? E aí a esposa dizia, cuidado com esses bolos, tu vai engordar. Eu disse, engorda nada, esse bolo é eu que faço, esse bolo não tem muita gordura. Meus irmãos, engordei quase 8 quilos, né? E agora estou reeducando de novo. É por isso que tem que ter cuidado, né? Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Se és homem grutão, né? Se é homem comedor, tenha cuidado, tá? Porque a educação começa em casa, tá, irmãos? Se nós não se educar em casa, aonde nós chegar, nós vamos fazer vergonha o seu companheiro, quem ande com você, outras pessoas. E temos que ter muito cuidado, tá? Que Deus abençoe. A reeducação
de comer, de tudo. Nós temos que começar em casa. Os seus filhos você tem que educar ele em casa, para ele não te fazer vergonha na frente dos outros, tá? Porque se você não educa ele em casa, ele vai com certeza te fazer vergonha na frente dos outros onde chegar. Por isso, eduque em casa. A educação começa em casa. E para começar a educação em casa, irmão, para educar os filhos, tem que começar por os pais, tá? Tem que começar para que o filho veja como exemplo, né? E não venha te acusar mais tarde, né? Então vamos lá, irmão Alex. Exatamente, pastor Medeiros. Qual é a primeira pergunta? Como é que está simbolizado o nosso corpo na Bíblia, pastor Medeiros? Pronto, vamos ver, como já lemos, né, no início, já foi lido 1 Coríntios 3, 16 e 17. Agora vamos ver Levítico, confirmando Levítico 11 e o versículo 44. Muito bem, Levíticos 11, versículo 44. Depois Levítico 20, versículo 26. Amém. Diz assim, capítulo 11, verso 44, não é isso? Isso mesmo. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornastes santos, porque eu sou santo. Então, não vos torneis, portanto, impuros como todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Então não se faça impuro. Então Deus é santo e diz também para que a pessoa que serve a Ele seja santa. Então nós vemos aqui uma reeducação alimentar, que fala no livro de Levítico, capítulo 11. É uma reeducação que Deus mandou que Moisés escrevesse, pediu para Moisés escrever, para que ensinasse o povo, né? Porque o povo tinha vindo da escravidão, o povo estava afastado de Deus há 430 anos, vivendo ali como escravo no Egito. Deus não tinha resposta de Deus, não tinha ninguém para educar eles sobre a lei de Deus. E ali eles eram escravos e adoravam outros deuses e comia de tudo, né? Comia de tudo. Então aqui é uma reeducação alimentar. Então Deus diz bem claro por meio de Moisés que eu sou santo, portanto seja santo, não se faça impuro ou imundo por causa de qualquer animal que rasteja ou que voa. Então é a reeducação. Quem quiser se reeducar, é só ir para a Bíblia Sagrada. Se você não acredita, aí é problema seu, tá? Porque a Bíblia está escrita. Vamos lá, irmão Natan, desculpa a forma de eu falar, né? Porque tem gente que que a gente tá mostrando e ele tá teimando, né? Exatamente. Teimando. É para esse povo ali, vá com essa. Deus fez para todos os povos, né? Então vamos lá, realmente. Levítico 20, versículo 26. Diz assim: serei consagrados a mim, pois eu, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. Pronto, é o que falou Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 23, que fala bem claro, né, que falou bem claro que tudo pertence a Deus. Então Deus escolheu eles entre todos os povos da terra para que fosse dele, exclusivamente dele. Então assim, nós passa a ser do Senhor Deus a partir que você decide servir a Ele, a partir que você escuta o chamado dele. Bem-aventurado o homem que escuta a palavra de Deus, que ouve a voz do Senhor e o segue. Jesus deixou bem claro que as ovelhas dele escutam Ele também. Ali em João 10, versículo 16, que ele diz que as ovelhas dele escutam, versículo 9 e 10, que as ovelhas escutam a voz dele e o seguem. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em toda a vossa atitude. Veja bem, para aquele que convocou. Quem te convocou? Está falando que Deus te chamou, né? Ele te chamou. Agora você manter na presença de Deus, tem que ser obediente. Se não quiser, Deus não vai obrigar você, né? Você foi convocado, eu fui convocado. Então Deus nos chamou para se alistar. Você aceitou o alistamento.
Paulo também até cita em capítulo 1 Coríntios 9 a respeito do alistamento, né, versículo 15 em diante. Então ele fala até a respeito do alistamento, que o soldado que se alista ele tem que se abster de muitas coisas. Então o homem que serve a Deus ele tem que se abster de muitas coisas. Vamos lá também, irmão Alex, ainda tem mais, 1 Coríntios capítulo 6 e versículos 19 e 20. Amém, que diz assim: ou ainda não entendes que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Princípios sobre a vida. Amém, irmãos? Vocês prestaram bem atenção nessa leitura? Você está nos acompanhando aí pelo Facebook, pela página do Facebook, pelo YouTube, também pelo aplicativo da Rádio Encontro com Deus, que nós fomos comprados pelo bom preço. Então nós não devemos pegar esse corpo, e você lendo os textos acima, ele fala da prostituição, de várias coisas. Tudo destrói o corpo, tudo que é mal, tudo que for fora dos padrões de Deus, que Deus proibiu nós fazer, e se nós fazer, nós vamos destruir o nosso corpo. Quer dizer, nós vamos ser, o corpo vai ser queimado com o espírito e tudo, vai morrer no futuro, se não obedecer a Deus. Por isso Deus não vai querer um corpo contaminado, porque o espírito também não presta, né? Porque um corpo morto não faz nada. Se a pessoa morreu, está morta. A pessoa viva é que faz as coisas, escolhe se quer fazer certo ou errado. Então o espírito que está nele, na pessoa, pode se tornar santo ou pode se tornar impuro, através de fazer coisas erradas. Vai depender da sua decisão. Então, primeiro ponto nessa chamada a respeito de manter o corpo puro. Se não manter o corpo puro, vai ser destruído, como disse 1 Coríntios 3, 16, 17, que se nós não santificar o corpo, vai ser destruído. Deus não vai querer um corpo contaminado. Então Deus te abençoe, meu irmão, e continue aí na presença de Deus. Tem mais? Com certeza, pastor Medeiros. Qual é a nossa responsabilidade, pastor Medeiros, com o nosso corpo? Pronto, qual é a nossa responsabilidade? Como diz 1 Coríntios, né, como já falamos, versículo 19, temos que manter nosso corpo em santidade, porque não pertence a nós mesmos. E 3ª carta de João, capítulo 2, irmão. Não, versículo 2. 3ª carta de João 2. Não, primeiro vamos para Tiago, né, que é primeiro, né, antes de João. Tiago 1. E amém. Depois 3ª carta de João 2. Tiago 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre nações, saudações como atravessar provações. Amém. Tiago fazia parte das 12 tribos dispersas, né, que foi escolhida por Deus. Então ele está aqui saudando, né, e bem-vindo às provações. Vamos lá, irmão Alex. 3ª João 2. 3ª João, verso 2 diz assim: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Então, a gente vendo aqui pelos contexto bíblico, pelos versículos bíblicos e contexto, diz bem claro que nós temos que manter a nossa vida espiritual saudável, né? Nossa vida e o nosso corpo, porque não é somente o corpo. Se o corpo está mal, tem que se manter saudável, né? Se o corpo está mal, também espiritualmente a pessoa está mal. Então temos que manter a santidade diante do Senhor para que possamos estar bem. Você vê que tem crente bravo, tem crente que não pode olhar, tem crente que às vezes a gente vai olhar para ele ou tá com a cara feia, pergunta o que é que a pessoa tem, o que é que tá vendo, né? É igual a pessoa do mundo. Então nós temos, esse crente não está bem. Quando a pessoa está assim, é porque não está bem, tanto espiritualmente como no corpo. Então nós devemos manter a santidade do Senhor, que é a nossa responsabilidade. Deus deu uma responsabilidade de nós cuidar de nós mesmos, limpeza em geral. Vamos lá, irmão Alex, tem mais pergunta? Sim, pastor Medeiros.
O que fará Deus com aqueles que destroem o seu corpo? Pronto, é o que nós já lemos, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que Deus destruirá quem não cuida do seu corpo, né? Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não manter limpo espiritualmente, se eu pego e como tudo, né? Bebo, fumo, que não é meu caso, estou falando um exemplo, né? Se a pessoa bebe, vou dizer outra pessoa para não dizer eu. Se uma pessoa, né, em geral, se uma pessoa bebe, se uma pessoa fuma, se uma pessoa usa droga, se uma pessoa usa todo tipo de álcool, se a pessoa se prostitui, se a pessoa come comidas imundas, esse corpo está sendo destruído aos poucos, né? Está sendo destruído. E espiritualmente também a pessoa está destruída, está longe de Deus. Então essa pessoa, se não se converter, não se arrepender, se converter, mas se arrepender, né? Arrepender do que faz e viver uma nova vida. Como nós, né? Nós que aceitamos a Cristo Jesus, estamos se esforçando, eu estou me esforçando, creio que também você está se esforçando, e você, irmão Alex? Com certeza, pastor Medeiros, tenho esforçado todo dia, graças a Deus. Nos esforçando cada dia. Irmão Alex aqui de vez em quando puxou na minha orelha já, né? É isso, pastor. Para melhorar a minha, né? Para minha melhora. Amém, com certeza, pastor. Porque ele quer ver meu bem, né? Então, com assim, certeza, pastor Medeiros. Eu, poxa, ver na orelha dele e fica brabo às vezes. Também, pastor Medeiros. Concordo perfeitamente. Então, assim, eu fico com vergonha quando eu erro, irmão Alex. Quando eu erro, que alguém me chama a atenção, eu fico com vergonha demais. Eu gosto quando me chama a atenção, que é pra gente errar mais. Fico com tanta vergonha, né, que aí eu penso, não vou fazer mais. Então a gente tem que orar muito a Deus. E depois que a pessoa perde a vergonha, irmão Alex, pronto, tá lá, tá acabado. Aí é que é complicado, viu, pastor? Não, depois que perde a vergonha, tá acabado. Não tem mais jeito, né? Como acontece com muitos irmãos nossos, e desde o princípio da criação, depois que a pessoa perde a vergonha, quando é corrigido, né? A pessoa quando é corrigido, que não tem mais vergonha, que diz que faz porque gosta, que ninguém tem nada a ver com a vida dele, isso aí é quando a pessoa perde a vergonha, viu? Quando a pessoa perde a vergonha, ele diz, vai cuidar da tua vida, que a minha vida cuido eu, que você não tem nada a ver com a minha vida. Isso aí é quando a pessoa perde a vergonha, tá bom? Quando a pessoa tem temor de Deus, ele aceita a correção, como diz Provérbios capítulo 9, versículo 8 a 10. Aceita. As pessoas têm que ter muita sabedoria, né, pastor Deus? Porque muitas pessoas entram para dar uma, como é que eu posso dizer? Porque assim, existe o conselho, né, pastor? Mas também existe aquela coisa que não é bem-vinda, né? Tem pessoas que vai falar com a gente, ei, é melhor tu fizesse isso, só que aquilo não é o certo pra gente. Mas tem muitas coisas que as pessoas vêm para nos ajudar e a gente joga de escanteio e acaba fazendo aquilo que não é o certo. Depois a pessoa se arrepende. Corretamente. Aí ele diz, por que eu fiz isso? Mesmo que meu amigo ou uma pessoa me avisou, porque às vezes, quando a pessoa é muito repreendido, como diz a palavra, ele fica insuportável, né? Provérbios 27, eu creio, versículo 1. Quando a pessoa é muito repreendida, ele fica insuportável, às vezes ele pode até morrer na fé. Prejudica o corpo, né, pastor? Prejudica o corpo. Então, assim, temos que entender que o conselho, mesmo que seja de uma pessoa que você acha que ele não gosta de você, que ele está falando com crítica, porque é muito melhor você falar diretamente com a pessoa do que a pessoa ouvir de outras pessoas, né? Porque se torna fofoca. O certo é você, tá errado, viu, tá errado, fale com ele de boa, mas fale com sabedoria também, né? Aponte um versículo bíblico, fala da Bíblia, diz o que é que você acha da palavra de Deus. Quando você começa a falar da palavra de Deus para essa pessoa com inteligência, como Jesus falava das parábolas, e eles já se tocavam que era com eles. Então, se nós usar de sabedoria, irmão, você já leu ali no capítulo tal, de acordo com o que a pessoa estiver fazendo, você já leu ali, aí a pessoa vai se lembrar, por que você está me mostrando isso? Por que você está me falando isso? Não, você já leu, né? Então a pessoa, o que é que você acha da palavra de Deus? O que é que Deus nos chamou para quê, né? Então, assim, uma correção sábia, ela vai
ser direto no coração daquela pessoa, direto na mente dele. Se ele for uma pessoa sábia, ele vai aceitar. Se ele for uma pessoa raivoso, a pessoa que já está na carne, ele não vai aceitar. Mas se ele se arrepender, se aquela palavra ficar martelando na cabeça dele, no coração dele, na mente dele, que na cabeça vai criar galo, né, irmão Alex? Aí fica criar galo, como as pessoas dizem, vai ficar cheio de hematoma. Mas aí, se ele ouvir e aquela palavra ficar martelando na mente dele, ele vai se ele se arrepender, vai ser curado, em nome de Jesus Cristo. Conforme um versículo que o nosso amado irmão Edson acabou de enviar aqui, Provérbios 10 e o verso 17, pastor Medeiros. Diz aí. 10, 17, que diz assim: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha-se aos outros. Então, obrigado, irmão Edson, muito bem, valeu mesmo por esse versículo bíblico. Então, é muito interessante, né, a palavra de Deus. Quem aceita bem a correção, aceita o caminho da vida. E quem não aceita, além de errar, né, além dele estar errado, ele vai desencaminhar outras pessoas. É o que tem acontecido muito. Assim e a outras, né? Ai, ai, ai. Então acontece muito. Muito obrigado, irmão Wes. Deus abençoe sua vida. Vamos lá ainda mais, irmão Alex. Outra pergunta. Voltando por aqui, o pastor tempo Medeiros. está passando. Sim, pastor. Pastor Medeiros, a gente já falou aqui como é que a gente pode destruir o corpo, né, pastor Medeiros? Pronto. Como podemos destruir aqui o nosso corpo, né? Tem várias coisas, né? Vamos lá. O que é que a Bíblia ensina? Ter cuidado com a nossa atitude, né? Mateus 6:22. O que diz lá? Mateus 6, verso 22. Só um minuto. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Pronto. Jesus já deixou bem claro, né? Bem claro. Que a lâmpada é a luz dos teus olhos. Se teus olhos for bom, teu corpo também vai ser bom. Mas se nossos olhos for mal, só tem visão para coisas ruins, então nosso corpo também é mal. Para que Deus quer esse corpo, né? Se os meus olhos gostam de ver coisas mal, né? Então a gente vê muitas pessoas. É o verso 23, né? Oi? É o verso 23 aqui. Sim. E o verso 23, né? Agora vamos ver. Você quer ler o 23? Pode ser. Pronto. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. É isso mesmo, né? Temos que ter cuidado até com nossos olhares, tá, irmãos? Nossos olhares para onde nós vê, o que nós vê, tá? O que é que você está vendo, né, durante o dia? O que é que você vê nas televisões? O que é que você vê na internet? O que é que você vê? O que nós vê? Se você tem que aprender separar as coisas. É mal, nós temos que tirar. Porque se você ficar olhando, ou se eu ficar olhando, eu vou pro lado errado, né? Eu vou ser contaminado com aquilo ali e vou acabar me afastar dos caminhos do Senhor, porque eu contaminei meu corpo e eu fui para as trevas. Por isso temos que ter muito cuidado nessas coisas. Amém. É uma luta do dia a dia. 1 Coríntios, Romanos capítulo 10, 17, irmão Alex. Romanos 10, 17. Isso, que a fé vem pelo ouvir, né? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Pronto, então a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir boas novas, coisas boas, então você vai ser abençoado. O que mais, irmão Alex? Diz o que falamos? Colossenses 4, 6. Diz assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Paulo envia conservos. Amém? A sua palavra está sendo assim?
Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, sua palavra tem sido sempre assim, temperada? Ou tem sido salgada? Às vezes, pastor Medeiros, as pessoas respondem de uma forma grosseira, errônea, né? Grosseira, e traz para si mesmo aquele momento mal. Que às vezes você dá assim um bom dia, a pessoa já te retorna aqui com aquela... Essa é verdade. Que foi? É. Você não acordou com o pé direito, né, pastor? Não é nem que o pé direito, acorda, dormiu mal, né? Já dormiu todo errado já, né, pastor? Já dormiu mal. Passou a noite assistindo televisão, né? Filme de violência, filme de todo jeito aí que é passa. Dormiu bem, quando acorda de manhã já não... É difícil ter os filmes hoje tudo mais é violência, sangrento, de acordo com o que o mundo vive, né? Então, prostituição, bebedice, usando droga, ensinando a usar droga ali, prostituição, tudo. Se a gente bem entendesse... É exatamente isso. O que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né, pastor Deus? Até isso, né? Até isso, porque assim, às vezes a gente vai dormir assistindo um filme como esse, por exemplo, você dorme ali com a mente cheia de coisa cheia daquilo ali. Aí então você acorda de manhã. Agora, se você vai ler, né? Se você dorme, antes de você dormir, você lê a Bíblia, você ora ao Senhor, a tua mente vai estar cheia de coisa boa, irmão Alex. A mente da pessoa vai estar cheia de coisa boa. Mas se a pessoa vai dormir já caindo de sono, já meia-noite, 1h da manhã assistindo filme de terror, filme de ação, de todo jeito, ali rola de tudo. É por isso que tem que dizer que se teus olhos for bom, também teu corpo é. Se teus olhos for mal, e corpo também é mal. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos lá. Com o que fazemos? O que fazemos, né? Tiago 1:19-22. Amém. É bem interessante esse primeiro versículo, pastor Medeiros, que diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Até o verso 22, né? Porquanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebi humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Pois é, né? Então a palavra manda fugir de tudo e qualquer tipo de impureza, né? Então a pessoa manda fugir. Então nós temos que lutar cada dia. Eu luto cada dia, né? Porque eu vejo assim que quando a gente se afasta mais de estar assistindo televisão, coisas, e você se dedica mais à palavra de Deus, você se torna mais espiritual, né? Você vê, fica mais próximo de Deus e Deus próximo de você. Quando nós se eu ou você começa a encher a mente de coisas do mundo, não tem como Deus estar presente. Deus não tem prazer nas coisas mal. Então nós temos que nós que tem que ter cuidado mesmo, cuidar do corpo, cuidar da vida, cuidar da esperança, que no futuro nada disso vai ter, né? Televisão, celular, nada disso quando Jesus vier, é tudo destruído, porque é coisa da ciência, é coisa do mal, né? Porque ali a pessoa, mas é coisa do bem. Está sendo bom porque a gente está transmitindo a palavra de Deus. Se todos fizessem isso, né? Mas a gente vai, me desculpe eu dizer, mas se a gente vai, eu até desliguei meu Facebook, porque para não estar passando raiva, irmão Alex, porque se a gente vai para os Face dos nossos irmãos, olhar lá, vai dando uma olhadinha, porque tem gente que só presta para olhar o Face da gente também, né? E às vezes eu não gosto de estar olhando o Face de ninguém, não olho só o meu, mas às vezes a gente olhar no Face do irmão, ou da irmã, tá cheio de coisa lá que não tem nada a ver, né, com a palavra de Deus. Ele não divulga a palavra do Senhor, às vezes divulga propaganda até de outras religiões, e aí eu preferi desativar o meu, né, porque eu não tem quase nada de bom, só as coisas que os irmãos da palavra de Deus, da rádio contra com Deus, e nada, e o restante tudo não tem nada para edificar. Então, vamos lá, irmão Alex. Né? Oi?
São coisas vãs, né? Isso, não edifica nada. A última palavra, irmão, tá bem? Já completou Amém, o horário. Medeiros. Pastor Medeiros, uma questão aqui que todo mundo já pergunta, né? A gente fala de cuidar do corpo e a estética corporal, Pastor Medeiros. Pronto, você pode ler um comentário feito pelos nossos irmãos, o que ele diz sobre isso. Escute aí. Amém. Se somos templo de Deus, precisamos cuidar da saúde do corpo. A nossa aparência reflete como estamos interiormente, isto é, a saúde da alma. Andar relaxadamente, de qualquer jeito, estamos desprezando o que Deus criou de uma maneira muito linda. Portanto, o vosso vestir deve ser nobre, decente, discreto, isento de sedução, e não é preciso viver comprando roupas para mostrar que se veste bem, mas saber vestir o que tem com elegância, combinando as peças e estar sempre limpas e cuidadas. Também precisamos fugir da aparência do mal, não usando roupas que despertem a sensualidade, cuidando para que o outro não peque, lasciva, né? E na higiene corporal, cuidar da higiene do corpo, tomando banho diariamente, mantendo os cabelos limpos e tratados, escovar sistematicamente os dentes, evitando assim o mau hálito. São hábitos externos que demonstram zelo pelo templo de Deus e também um excelente testemunho como cristão. No combate à obesidade, Pastor Medeiros, precisamos entender que todo o peso acima da pressão arterial e a aceleração cardíaca, o que pode acarretar em acarretar a morte fora do tempo. E é necessário recuperar a autoestima, vencer os complexos e os traumas para que o nosso corpo reflita a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos ver os versículos bem rapidinho, irmão. Com certeza, Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério. 1 Timóteo. Opa, eu estou em Tessalonicenses, ó. Perdão, Pastor Medeiros. 1 Timóteo, tá lendo errado. 1 Timóteo, pronto. Capítulo 2, versículo 9 e 10. 9 e 10. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e a descrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulher que professem seguir ao Senhor. 1 Pedro 3, 2 e 3. 1 Pedro 3, 2 e 3. Isso. Testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa, porquanto o que vos toma belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo ou finas joias de ouro ou de luxo dos vestidos. É o que vocês ouviram aí, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O que se torna a mulher linda não é o exterior, tá? Mas sim o interior, porque uma roupa, como diz, uma roupa que chama atenção, que causa lasciva no homem. Havia uma irmã, né, usa um vestido muito colado no corpo e mostra a marca da peça de baixo, peça íntima, a forma, tudo. Isso aí, irmão, é coisa lasciva, causa lasciva nas pessoas. Aí a pessoa diz assim: não, mas os irmãos não vai olhar para isso, que é só se for cego, tá, irmão? Se a pessoa for cego, total, de nascença, tá? Que para não ver
o que as pessoas se vestem, né? Então a Escritura é bem clara que as irmãs não devem causar, vestir roupas sensual, como a pessoa acha que veste roupa comprida, mas veste roupa transparente às vezes, e às vezes colada. Sempre as mulheres, muitas mulheres são vaidosas, que deixam a vaidade entrar no coração, começa a fazer maquiagem, aquelas maquiagens de base, começa e fica tão assim visível que a pessoa vê de longe, né? E tem umas que tira a supercílio, a sobrancelha, e coloca aquela artificial. Você tem que ser o que você é, que Deus fez você assim, né? Só se cuidar, sei lá, andar bonitinho, né? Uma roupa decente, o homem também. Porque tem muitas pessoas que não se cuidam em nada. Às vezes você chega perto de uma pessoa fedorento, né? A pessoa levanta o braço, a gente falta cair, fala perto da gente falta cair. Então isso tudo é falta de cuidar do corpo, né? Cuidar da obesidade, eu já estou cuidando da minha, tá? De novo. Já estou cuidando da minha. Porque isso aí não é saúde, gordura não é saúde, né? É uma coisa que faz que a pessoa morre mais rápido. E se a pessoa morrer por causa da boca, pode se perder também, tá? Que Deus abençoe, obrigado pela sua gentileza. Paz seja convosco. Até outra programação.